Oi, oi! Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falo sobre os medos que existem no processo de adoção, antes de entrar no processo de adoção e quando a gente tá vivendo ele. De um comentário que eu recebi de um casal que está entrando no processo de adoção, mas que estavam com muitos medos, e aí eu decidi falar sobre os medos que realmente permeiam os nossos pensamentos e as nossas emoções em relação a ter um filho pela via da adoção. Como é estranho, não é? Enfim, fique aí que você vai saber a continuação, né? Se você ainda não viu o primeiro, volta lá e começa por ele. E eu queria começar falando sobre um ponto que eu coloquei no último vídeo, mas que eu não discorri sobre: se a criança apresentar doenças genéticas. Esse é um pensamento que nós temos, um medo que vem, né, sobre nós. Você pode colocar isso no formulário, preencher se você aceita ou não, mas pode acontecer de a criança desenvolver algum problema, de você descobrir que a criança tem alguma dificuldade, alguma alergia, alguma doença após o processo inicial de vinculação. Então, isso pode acontecer. Uma coisa que nos aquietou muito em relação a esse medo é pensarmos que a minha família e a família do meu marido é tudo cracudo. Diabetes, câncer, tem um monte de doenças pra trás, né? E nós pensamos, se fosse um filho biológico, nós não correríamos esse risco também? Quem garante? Então, isso nos aquietou mesmo, esse medo que a gente tinha, porque se viesse um filho biológico com qualquer dificuldade física, emocional, mental, enfim, alergia, nós iríamos cuidar. Primeiro, você já vai estar se vinculando a essa criança, você já vai ter vínculos, sentimentos com ela, então não tenha medo de achar que você vai querer devolver essa criança. Você não vai querer. Você é um ser humano bom, confio. Se fosse um filho biológico, você faria o quê? Você ia levar pra algum lugar e entregar a criança? Porque tem uma alergia? Porque tem uma dificuldade neurológica? Enfim, então isso nos aquietou. Também o fato de, vamos esperar pra ver, né? A gente não sabe. Se acontecer, nós vamos cuidar, nós vamos tratar. Um dos nossos filhos tem algumas questões e realmente as coisas vão acontecendo. A gente vai cuidando daquilo que aparece primeiro e depois a gente cuida da segunda coisa, da terceira coisa. E com o tempo a gente vai aprendendo a manejar tudo isso e ir lidando, né? Com as dificuldades, com os medos que surgem, com as dificuldades que aparecem. A vida é assim. Independente de ser via biológica, via adoção, a nossa vida ela tem desafios e nós conseguimos enfrentá-los. Não necessariamente essas coisas vão acontecer. Pode ser que nada disso aconteça, né? Pode ser que as dificuldades sejam mais emocionais. Pode ser que as dificuldades sejam mais de aprendizado. Enfim, desafios vamos ter. Mas não precisa se preocupar e ficar criando possibilidades na mente, porque isso só gera ansiedade pra nós. E acaba que quando a criança chega, a gente pode ter fantasiado muitas coisas e não ter percepção clara de como ela é de fato, pelos medos que nós fantasiamos. E muitas vezes nós também podemos ter reações precipitadas, isso aconteceu comigo, antes mesmo de saber qual era o real problema, porque eu achava que poderia ser isso ou aquilo. Então tenha cuidado com isso, espere a criança dizer exatamente o que ela tá sentindo ou o que tá acontecendo com ela, porque você vai saber lidar com isso, vai ser mais tranquilo do que parece. Um medo também que aparece logo no início, quando a gente tá preenchendo formulário: quantos filhos eu quero ter, qual idade eu vou querer. A gente tem o medo de, será que eu vou dar conta de uma criança? A minha vida tá tão ok, tão organizada, talvez. A gente acha que a nossa vida tá boa o suficiente até que chega um filho. E aí você descobre que a tua vida poderia estar muito melhor há muito tempo. Por mais que existam desafios, porque eles existem, mas você vai ser muito mais feliz. Mas o ponto é o medo de quantas crianças eu dou conta. Qual a idade que eu dou conta? A gente conheceu um casal, eles colocaram no formulário uma criança de até 2 anos. E aí, um tempo depois, eu não sei exatamente como foi, então eles tiveram contato, né, com uma criança de 4 anos. E passaram um tempo com essa criança. E aí eles perceberam que, caramba, 4 anos? Acho que a gente dá conta. Não precisa ser só 2 anos. E eu acho que isso é um exercício bom pra se fazer, né? Conheça famílias e passe tempo com famílias que têm filhos. E que têm filhos de idades diferentes. E você consegue perceber quais são as demandas e que você dá conta. Existem demandas diferentes também pra cada idade. Quando você quer um bebê, ele demanda muito mais atividades pra você fazer. Quando o seu filho vem um pouco maiorzinho, como foi o nosso caso, 9, 7 anos, as demandas não são tanto físicas. Eles conseguem aprender a tomar banho, escovar os dentes. Eles fazem essas tarefas sozinhos. Eles ajudam em casa, mas as demandas são mais emocionais, são mais de aprendizado. Tente conhecer pessoas, ter amigos que têm filhos, para que você consiga ter essa percepção mesmo. Caramba, talvez uma criança de 8 anos não seja tão difícil quanto parece. Talvez eu não preciso necessariamente esperar apenas por um bebê recém-nascido. Claro que você pode desejar ter essa experiência de um recém-nascido, do chorinho do bebê, daquela gordurinha, né? Claro, se você não tem exatamente esse desejo, eu quero que seja um recém-nascido, você pode sim abrir as sessões quando você conhecer outras crianças e perceber mesmo as demandas que tem e que você dá
dá conta. Se você se preparar conhecendo outras histórias de adoção também, você dá conta de mais coisas do que você acha que dá conta. E o mesmo vale para uma criança ou mais crianças. Você pode escolher ter uma criança e caso tenha irmão, você aceitar o irmão. Você pode colocar 2, 3 crianças e grupos de irmãos. Para nós colocamos 2 crianças, né, que poderiam ser irmãos. E nós pensamos nisso como uma possibilidade de a criança ter um parceiro mesmo, um amigo. E hoje a gente percebe o quanto isso foi benéfico para nós e para eles também. Eles têm companhia para brincar, eles não dependem só da nossa atenção. Eles têm um ao outro, eles brincam muito juntos, eles sentem a falta do outro quando um não tá perto. É um parceiro mesmo. Para nós foi muito mais fácil que fossem 2 crianças ao mesmo tempo, que a gente foi vivendo aquele processo junto. Um aprendeu a tomar banho, o outro já viu que aprendeu a tomar banho, qual é a regra, como é que funciona, tem que ir por esse caminho. Então vamos por esse caminho. Enfim, pensa aí sobre isso, você dá conta de mais do que você acredita que dá. O medo de querer devolver a criança. Tem sim o medo de você não se vincular, tem sim o medo de você talvez conhecer a criança e achar que não vai dar certo. No início tudo é muito turbulento. Mudanças geram desconforto na gente, são estranhas, e ter isso em mente de que nós somos estranhos um pro outro, tanto você pra criança quanto a criança pra você, é estranho, é esquisito. Às vezes um abraço pode ser... Que abraço estranho. Mas, se você permitir que o tempo ajuste as coisas, você desiste dessa ideia. A gente vai se vinculando aos poucos. Obviamente, você vai precisar se esforçar para conhecê-la e se fazer conhecido, para que a criança saiba como você é, o que você sente, como você está vivendo essa experiência. Uma coisa que eu acho muito importante é também fale com a criança como está sendo o processo para você. Eu lembro que eu comentei com o meu filho que eu não sabia ser mãe. Eu tava aprendendo a ser mãe com ele. Ele, como assim? A senhora não sabe ser mãe? Eu falei, não sei, filho, você que tá me ensinando. A mamãe nunca foi mãe. Então eu tô sendo mãe agora. E quando a sua irmã chegar, a mãe vai aprender a ser mãe de 2. Aí ele, e quando vier um bebê, a senhora não vai saber ser mãe de 3? Eu falei, não vou saber ser mãe de 3. Ele ficou um pouco apavorado. Mas depois ele foi entendendo que da mesma forma que ele estava aprendendo a ser meu filho, eu também estava aprendendo a ser a mãe dele. Então, deixar isso transparente pra criança também, mostra pra ele que você também tem medos, que você também tem receios, que você também não tá sabendo lidar. Às vezes, se você se exaltar, exagerar em alguma coisa, você sentar, conversar, explicar como você se sentiu, pedir perdão, isso alinha muito os sentimentos e a criança percebe que você também tá no meio de uma tempestade, não só ela. E que vocês estão tentando fazer com que tudo isso dê certo. Tentando fazer com que as coisas se equilibrem, se acalmem e que vocês naveguem tranquilamente nesse mar que é a vida. O medo de ser testado pela criança e não passar no teste. Assim como muitas vezes você olha um casal no restaurante e percebe que o filho é birrento, ou o filho da sua irmã, o filho da sua prima, o filho da irmã da igreja, e você fica, gente, não acho que isso aí vai dar certo, não acho que tá indo bem. Do mesmo jeito que aquela criança pode ser birrenta, o seu filho também pode ser birrento, pode aprontar, e você vai passar por isso. Não se preocupa, você vai dar conta. E se porventura você perdeu o equilíbrio e você não souber como lidar, vai pro teu quarto, se tranca, dá 3 gritos no travesseiro. E se você passar dos limites, como eu acabei de falar, você senta com a criança, conversa, fala que não tá sendo fácil pra você também, mas que aqui tem limites, aqui tem regras, aqui funciona de um jeito diferente, ele vai precisar se adaptar, assim como você também está se adaptando a ele, e que vai ser assim e acabou. Você é o adulto, você comanda, você põe as regras, você põe os limites, e a criança vai aprender e vai gostar de entender até onde ela vai, que ela pode contar com você caso ela perca o equilíbrio também. Com o tempo você vai aprendendo que às vezes o desequilíbrio emocional da criança não é uma birra porque ele está te testando. Às vezes é um gatilho que veio de uma situação específica. Às vezes é o medo da criança. Eu lembro que no processo de adoção, a gente passa por algumas entrevistas, né, mesmo com a criança conosco, e eles também entrevistam as crianças. E em uma das entrevistas a gente foi, era pra entrevistar as crianças, e no final eu falei, agora saiam da sala, que a mamãe vai conversar com a tia e vai contar o que vocês estavam aprontando no final de semana. E realmente eles tinham aprontado no final de semana, e eu fui comentar com elas, né, o que tinha acontecido, e como eu me senti, como a gente resolveu. Era bom ter pessoas pra conversar sobre o processo. E aí eles ficaram apavorados quando eu saí da sala. Meu filho falou, mãe, por que a senhora fez isso? Agora a juíza vai querer levar a gente de volta pro abrigo. Eu achei muito fofo o fato de ele não querer ir pro abrigo, era muito no início ainda. Isso mostrava que a gente já tinha se vinculado, que ele estava vinculado a nós, que ele não queria perder a família que ele estava se vinculando. Mostrou também o medo, como pra eles qualquer coisa parecia um motivo de devolução. Não vão me querer. Então muitas vezes a criança ela pode agir com birra, com desafio, porque ela quer saber até onde ela pode ir com você, ela quer
quer saber quais são os limites estabelecidos no seu ambiente e também ela pode estar com medo e apavorada, desesperada, sem saber como lidar com as emoções dela. Então, conversem sempre com a criança, sempre que possível, sempre que acontecer alguma coisa, busque sempre ir conversando. No início é difícil, nem sempre as crianças querem conversar, não querem se expressar. Às vezes, por um bom tempo, eles não falam sobre alguns assuntos. Com paciência e tempo, você vai se adequar, você vai se habituar, você vai começar a compreender e ter percepção de como lidar com ela e o que ela está sentindo. Hoje nós temos muito mais facilidade em identificar quando é frustração, quando é birra, quando tá mentindo porque tá com medo ou quando tá mentindo porque quer esconder. Essas coisas realmente é o tempo que vai fazendo com que você amadureça e tenha percepções mais claras, discernimento sobre os seus filhos. Em regra, a criança passa por esse processo de precisar ir morar em um abrigo, ela tem defasagem no aprendizado. Ela tem dificuldades, ela não aprendeu a ler, ou ela não fala corretamente, ela não sabe quais são os limites sociais. Tudo isso nós vivemos por aqui. Nossos filhos, um estava aprendendo a ler, o outro já tinha passado muito da idade de aprender a ler, ainda não sabia contar números, não sabiam formas, não sabiam falar com as pessoas, não sabiam ser educados, não sabiam limites sociais, qual era a hora de eu fui na brincadeira, agora é o outro. E às vezes não tinha essa paciência e percepção, às vezes ia pra cima porque achava que todas as vezes era dele, queria brigar com a outra criança, enfim, todas essas coisas nós vamos ter que ensinar a criança. E aí fica o medo de, será que essa criança vai desenvolver? Será que eu tô repetindo milhares de vezes, eu tô falando tanto, será que essa criança vai conseguir realmente? E aí junta muitas vezes com aquele outro medo de, será que a criança tem alguma dificuldade cognitiva, neurológica? Tudo isso você vai entender com o tempo, você vai realmente perceber com o tempo, mas a criança vai se desenvolver. Isso é um fato. Não tenha medo. Ela vai se desenvolver, mas tenha a clareza, percepção de que você não vai poder, primeiro, comparar a criança, nem com o irmão, nem com o primo. Não compare. Não dá. Isso é muito injusto. A comparação é muito injusta. Você não vai conseguir cobrar da criança que tem 10 anos e tá aprendendo a ler agora o mesmo entendimento, raciocínio lógico, a mesma percepção de leitura que uma criança que tem 10 anos, mas que cresceu em um lar equilibrado, que cresceu em um lar onde todos os estímulos foram entregues à criança no momento certo. Então você não vai conseguir fazer comparações. O ideal é que você faça um acompanhamento com um neuro, que você faça, né, exames ali frequentemente também, para que você entenda como é que a criança está se desenvolvendo fisicamente, neurologicamente, mas você não vai poder compará-la, principalmente emocionalmente, porque ela está aprendendo a confiar, ela está aprendendo a ser uma criança saudável. Então, muitas vezes a criança com 10 anos, ela pode agir como uma criança de 5 anos nas emoções, 6, 7 anos nas emoções, porque ela não viveu algumas experiências e para ela, aquela primeira vez, é a primeira vez, e ela tá aprendendo a lidar com aquilo, com aquela emoção, com aquele sentimento. E pode ser que nem aconteça com os 10 anos, pode ser que com 15 anos de idade ela vive uma experiência que já teria sido natural ela ter vivido há muito tempo e ela nunca viveu. E aí pra ela vai ser um choque, e aí ela vai ter que aprender aquela emoção, vai aprender a lidar com aquele sentimento, com aquela frustração específica. Enfim, compará-la eu digo não como uma opressão de comparação, mas uma comparação até que saudável, que a gente olha e fala, meu Deus, essa criança aí tá muito mais desenvolvida. Mas se você para pra comparar a criança com ela mesma, em um mês você tem outra criança. Em 6 meses, não parece que você conheceu ela do jeito que você conheceu. Em um ano depois, todo mundo tá percebendo a diferença. E realmente vai mudar muito, por mais que tenha dificuldades de aprendizado neurológicas, a criança vai se desenvolver. Por quê? O que é predeterminante para a criança se desenvolver é o emocional dela. Quando ela começa a ter confiança, quando ela começa a ter segurança no ambiente dela, de que ela é amada e que ela pode amar livremente, ela vai se desenvolver. Por mais que não seja igual a outra criança, ela vai se desenvolver. Então, não tenha esse medo. Claro que é natural nós pensarmos e termos esse medo, mas as coisas vão acontecer. Até hoje, de vez em quando bate esse medinho na gente. Será que... Mas a gente lembra que realmente Deus é quem está fazendo todo esse processo. Deus nos deu eles, nos confiou para que nós os ensinássemos tudo que nós ensinamos. E é Deus quem faz com que eles cresçam e se desenvolvam. Eu não tenho como abrir a cabecinha do meu filho e da minha filha e fazer com que o cérebro estique, conexões neurais. Deus é quem faz isso. Então, confie em Deus que Ele vai fazer o melhor para você. Um outro medo que pode ser até um pavor e se a criança falar na família biológica? Sinto muito, mas ela vai falar. E ela vai falar o tempo inteiro. Principalmente quando a criança chega. Isso foi uma orientação que nos deram, né? A psicóloga lá da Vara nos deu essa orientação. E ela falou que quando a criança ela chega, ela começa a fazer conexões comparativas do ambiente anterior com o ambiente atual. Então, ela vai viver a rotina de ir pra escola, passear, de fazer coisas que ela não fazia e algumas coisas que ela fazia. E ela vai se lembrar. Na outra casa eu fazia isso. A outra mãe, aquilo.
o outro pai, aquela outra coisa. E, nesse momento, isso não é um problema. A criança sentir saudade, não é um problema a criança falar sobre a outra família. Você não precisa ter ciúme disso. Você é a mãe, você é o pai hoje. E é natural pra criança lembrar das coisas que ela viveu. Ela tem memória, você tem memória, você lembra da sua infância, você lembra das coisas que você fez, do que foi bom, do que foi ruim. E eu lembro que em um determinado momento, pra nós foi muito difícil, que até aconteceu de crianças, né, quererem ir embora, que é um outro pavor. Né? A criança dizer que quer ir embora, quer voltar para outra família, talvez até voltar para o abrigo, né? Mas no nosso caso foi para outra família. Isso é um pouco apavorante. Você pensa, não me ama? Não me quer? Não tá gostando daqui? Só que, na verdade, a criança, ela está apenas com sentimento dúbio, né? Ela tá com saudade. Ela viveu uma história e hoje ela vive outra história. E ela tenta conectar essas coisas. Às vezes ela quer voltar pra saber como é que as coisas estão, se estão sentindo falta dela. Às vezes ela quer voltar porque ela quer ver se a casa ainda é do mesmo jeito, porque quer ver se os amigos ainda moram na mesma rua. Às vezes ela quer voltar porque tá com saudade mesmo. É natural sentir saudade. É natural lembrar do que viveu. E com o tempo nós tendemos a esquecer das coisas ruins e só lembrar das coisas boas. A mesma coisa vai acontecer com seus filhos. Tenha compaixão de dizer, eu entendo que você tá com saudade, eu também sinto saudade, mas agora sua vida é aqui. E explicando com paciência mesmo, mas isso não é contra você, é onde eu quero chegar. Não é porque a criança não te quer, é porque ela está cheia de emoções. E muitas vezes ela já vive tão equilibrada no seu lar, no seu ambiente, que agora ela quer saber como é que as coisas estão lá. No outro universo, né? No outro mundo. São muitas as circunstâncias, são muitas as coisas que podem surgir. Mas se você entender que nada do que a criança está fazendo é contra você, ela não está sendo birrenta contra você, ela não está testando porque você não é bom, ela não está dizendo que está com saudade da outra família porque não gosta de você. Nada dessas coisas é contra você. Nada é para te ferir. Então não se sinta ferido. Se você se sentir ferido, vai no teu quarto, ora, pede ajuda a Deus, porque não é contra você. Ela está sendo reconstruída. Busque o máximo ajudá-la a compreender todas as coisas que aconteceram e estão acontecendo, para que ela tenha também maturidade emocional e entenda o porquê todas essas coisas estão acontecendo, mas que agora ela tem uma vida nova, uma vida segura, tem o máximo de compaixão que você puder. E pra gente finalizar, duas outras coisinhas. Ter medo de a criança fazer de você um trampolim. A depender da idade, você pode pensar, e se no futuro, se ela aproveitar toda a vida que tem comigo, né, todas as coisas que eu vou poder oferecer, e no fim ela disser que não me quer, e no fim ela disser que quer voltar, que quer ir embora. Como eu acabei de falar, esses sentimentos vão surgir pra criança, podem sim ser reais, mas com muito amor, eles vão ser equilibrados e colocados no lugar certo. Se ela aprontar na rua, der show, escândalo, e você passar vergonha, você finge que não é teu. Brincadeira. Do mesmo jeito que você vê criança dando show na rua, aprontando na escola e os pais descobrindo depois, vai ser assim com você. Seja biológico, seja via adoção, você vai passar por isso. Seu filho vai te fazer passar vergonha. Não importa. Vai parecer que você ensinou uma coisa feia? Vai parecer. Vai parecer que você é mal educado? Vai parecer. Porque as pessoas costumam dizer que o filho é reflexo do pai e da mãe. Então, assim, você vai passar vergonha, aceita isso, entendeu? Vai passar umas dificuldades, assim, do pessoal ficar olhando pra você, mas também você vai viver muitos momentos felizes. Você vai ser muito mais feliz. Isso eu acho que eu consigo garantir pra você. Mesmo em meio às dificuldades, tempestades, você vai ser muito mais feliz. Com o tempo, você vai perceber que a maioria dos medos que você sente hoje e que você sente no início daquele processo, né, turbulento, da chegada da criança, nem fazia sentido ter sentido. Muitos medos que passaram pela nossa cabeça, a gente teve essa conversa milhares de vezes. Meu Deus, nem fazia sentido a gente ter pensado sobre isso. Nem acontece, nem faz sentido ter pensado ou ter achado que isso poderia acontecer. Mas a gente realmente acaba criando muita fantasia sobre o desconhecido. O medo fica permeando o desconhecido, né? Mas se você conseguir controlar os seus pensamentos, as suas emoções, colocar ordem, né? E permitir que você sinta uma coisa de cada vez, isso pode sim te ajudar muito, porque a gente só pode saber o que vai acontecer quando acontecer. Tenha paciência, tenha paz, aquiete sua alma, que vai dar tudo certo. E se você é um adulto que quer adotar, está certo de que você quer ter filhos pela via da adoção, e você está com medos, se coloca no lugar de uma criança e saiu da sua família de origem sempre por motivos ruins, e ela está sendo colocada em uma família em que ela precisa se adaptar, que ela precisa amar, que ela precisa gostar, que ela precisa aprender os novos limites, e
ela também está apavorada. Então tá todo mundo com medo. Então assim, vamos segurar um na mão do outro e vamos caminhar, que no fim vai dar tudo certo. E se você conhece mais alguém que pense em adoção, ou alguém que você talvez queira que pense em adoção, manda esse vídeo pra essa pessoa, manda esses 2 vídeos que falam sobre os medos, né? Se você tem algum outro medo que recorre a você, comenta aqui pra mim, pra eu saber também. Eu não lembro se eu falei sobre todos os medos que nós sentimos, porque realmente são turbilhões. Então, coloca aqui pra gente saber, pra que outras pessoas também conheçam a sua história. Se você tem uma história com adoção, coloca aqui, pra que a gente possa conhecer e partilhar mesmo desse universo, que outras pessoas possam ser encorajadas a entrar no universo da adoção, porque é maravilhoso. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui e ficado aqui comigo. Até o próximo.